Boa tarde, boa noite, 6 horas da noite, ainda estamos nessa tendência do inverno, nessa divisão claro e escuro típica do inverno. Sejam todos e todas muito bem-vindas, muito bem-vindos para esse nosso encontro tão visceral. Quando se sai em viagem de veículo, de automóvel, se faz uma revisão e se enche o tanque, não é? Quando se vai fazer uma corrida, uma caminhada longa, se bebe água e se leva água. Muitas vezes se leva comidas leves para se nutrir no caminho. Pois nós também viemos aqui nos nutrir, nos preparar, nos hidratar, nos vivificar, nos esclarecer. Nada melhor do que levar binóculos para as nossas caminhadas, porque é preciso ver longe. É preciso mesmo buscar os montes para vislumbrar melhor a tarefa a cumprir. E a oração é um pouco isso, é nos elevar, não é mesmo? Porque nos elevando é que adquirimos essa capacidade de olhar do que se trata. Do que se trata esse nosso momento? O que há pela frente, do que ele é consequência, como nós podemos e devemos nos posicionar perante essa situação. Isso a gente faz buscando um monte, buscando nos elevar, porque é esse ponto de vista que nos franqueia a melhor decisão, a maior lucidez, tão necessárias para bem viver esses momentos. Então, sejam muito bem-vindos ao monte. Foi no monte que Jesus fez o sermão mais lúcido, onde está a essência da sua doutrina. Foi no monte que Moisés recebeu os 10 mandamentos. Foi no monte que Jesus também viveu um grande encontro com Elias e com Moisés, 2 dos espíritos mais lúcidos que já estiveram na terra. Foi no monte que ele orou, que ele se reuniu com o Pai antes do seu supremo testemunho, e foi no monte também que ele entregou a sua alma ao Pai em retorno à sua gloriosa jornada. Subamos esse monte da mente, esse monte do coração, esse monte do espírito, esse monte que nos eleva ao padrão vibracional, porque é ele que nos permite distinguir o que a vida nos quer ensinar com as nossas relações, com as nossas situações, com as nossas próprias condições. E assim finalmente parar de brigar com a vida, parar de brigar com os outros, entendendo e aceitando que se Deus é bom, é perfeitamente bom e justo e é todo poderoso, não 80%, nem 70%, nem 90% poderoso, todo poderoso, nada há que escape do seu planejamento. E o seu planejamento só pode ser para o nosso bem, para a nossa redenção, para a nossa cura, para o nosso aprendizado. Essa confiança é fundamental para tudo que nós formos fazer na vida. Patina o ser, patina a criança, retém-se a criança que duvida do pai, que pergunta para ele se esse caminho é mesmo melhor, se vai ter comida amanhã.
Isso é doença. E ainda mais para um pai perfeito como esse que nós temos. Não é? A dúvida deve ser cultivada e deve ser utilizada para as coisas dos homens. Não ter dúvida para as coisas dos homens é a idolatria, é endeusar as coisas dos homens, os ídolos da música, dos esportes, da política. Isso é absurdamente doentio. É por isso que nós somos tão violentos, tão irracionais como temos sido. Mas é tão ruim endeusar, absolutizar, idolatrar as coisas dos homens, quanto duvidar, paralisando-nos, retendo-nos, fechando-nos às coisas de Deus. Vamos então ressituar ao homem o que é do homem e a Deus o que é de Deus. Ao homem a dúvida, a crítica, a observação, não para julgar, mas para aprender. E a Deus a confiança, a certeza, a integração, o amor, não é? Muito bem, hoje nós viemos fazer uma oração por todos aqueles que geram consequências desarmônicas nos outros. Quem são esses que causam consequências desarmônicas nos outros? A humanidade sempre chamou esses seres de malignos, diabólicos, satânicos, do mal em si, de inimigos pelo menos. Só que essas concepções não nos têm ajudado em nada, nos têm mobilizado a uma guerra. E essa guerra não serve para nada. Todas as guerras são espaços onde todos perdem, ninguém ganha uma guerra. Quem pensa ganhar uma guerra perdeu vidas, perdeu patrimônio, perdeu paz de espírito. Ninguém ganha uma guerra. A guerra só se sabe alguém que perdeu mais e outro que perdeu mais ainda. Saiamos da guerra. Enterrando nossa espada ao chão, nós veremos a cruz. Não é? É tempo de nos pacificar. E para isso precisamos de uma nova visão daqueles que praticam o mal, daqueles que querem se vingar de nós, daqueles que querem nos prejudicar. Quem são esses que querem promover vinganças, promover agressões nos outros? Se eles não são o mal, o que eles são? Primeiro, que o mal não pode existir num universo onde Deus preside, onde o bem preside, onde o amor perfeito e onipotente preside. Então, o mal é apenas o bem que nós não conseguimos distinguir. Aquelas forças que pensam fazer o mal só podem fazer as suas ações até o limite onde as suas ações sejam úteis, sejam pedagógicas, sejam terapêuticas para aqueles que sofrem. Não há uma vítima no universo, nem poderia haver, se Deus é bom, justo e todo-poderoso. E da mesma forma, se não há vítima, não há mal absoluto. Ninguém pode praticar o mal, realmente prejudicar alguém nesse universo amoroso de Deus. Pode, no máximo, retardar a caminhada de si mesmo. Ah, isso pode. E isso nós precisamos falar para esses que estão à nossa volta. Há quanto tempo, meus amigos, eles estão paralisados na vingança, auto-obsediados,
O obsessor precisa perceber, agora mais do que nunca, que para obcecar alguém, ele antes de tudo se auto-obceca. Antes de paralisar alguém, ele antes de tudo se paralisa a si mesmo. Sem conseguir prejudicar realmente as outras pessoas, porque tudo que acontece no mundo acontece sob a permissão, sob a chancela do alto, ou seja, para o bem de todos. Mesmo o mal que os obsediados, os desequilibrados promovem, não retardam, apenas paralisam a pessoa. E paralisam com um sentido, é claro, porque o pêndulo, antes de voltar, precisa ir até o seu limite, precisa esgotar-se em si mesmo, precisa viver o seu projeto em liberdade, sorver todo o veneno que ele quer colocar no outro. Fabulosa é a frase de que a vingança, o mal, é um veneno que a gente toma e espera que o outro morra. Quanto a nós, que nos pensamos vítimas de obsessores, saibamos que eles não nos escolheram à toa. Ou, primeira alternativa, nos escolheram em razão de maldades, de desequilíbrios que nós mesmos cometemos contra eles em outras vidas. Ou, segunda alternativa, em razão dos desequilíbrios que nós temos agora, os quais os fluidos dos nossos desequilíbrios no campo econômico, no campo sexual, no campo alcoólico, no campo de quaisquer vícios, eles absorvem. Então, seja por problemas de vidas passadas, seja por desarmonias na vida presente, o obsessor não pode agir, exceto no campo a partir das nossas fraquezas. E nós mesmos precisamos perceber. A obsessão, não é verdade que a obsessão se dá apenas do mundo espiritual para o mundo material. A obsessão se dá mente a mente, de uma mente desequilibrada para outra. Dessa forma, é muito comum que a mente desequilibrada que mais faz mal ao outro seja encarnada. Nada impede, muito pelo contrário. É muito possível que o obsessor maior sejamos nós. Então, hoje, que nós fazemos uma prece pelos vingadores, por aqueles que sofrem obsessão e por aqueles que praticam obsessão, nós nos incluamos em todas as categorias. Assim como Paulo Freire falou que todos são educadores e educandos, todos, a longo prazo, somos vingadores e vingados. Então, reconheçamos-nos como parte de uma mesma doença para tentarmos, aí sim, nos curarmos juntos. É isso que faremos hoje. Então, vamos ao item 80. Deixa eu ver se eu estou certo. Ao item 84. O último item do capítulo 28, coletânea de preces espíritas do Evangelho segundo o Espiritismo. Se você tem o Evangelho segundo o Espiritismo, vá ao capítulo 28, o último capítulo, e nós vamos também ao último item do último capítulo, para fazer uma ação, para favorecer uma lucidez, não por nós que não a temos, mas
darmos a nossa boa vontade, darmos a nossa melhor energia, darmos a nossa compaixão por aqueles que não conseguem perceber o mal que só podem fazer a si mesmos, sejam eles encarnados ou desencarnados, sejam eles os outros ou nós mesmos. Vamos lá? Prece para o espírito obsessor. Vamos falar agora a esses nossos companheiros, porque é dando que se recebe, é perdoando que nós seremos perdoados, é ajudando na transformação do outro, que outros maiores que nós ajudarão na nossa própria transformação. Deus infinitamente bom, imploro a vossa misericórdia para o espírito que obsidia a mim ou a uma pessoa das minhas relações. Nesse momento, cada pessoa pensa ou em si ou numa pessoa das suas relações que está sendo perturbada. Fazei-o entrever as divinas claridades, a fim de que ele veja o falso caminho em que está empenhado. Bons espíritos, ajudai-me a fazê-lo compreender que tem tudo a perder fazendo mal e tudo a ganhar fazendo bem. Espírito que vos comprazeis em atormentar essa pessoa que está em nossas mentes. Escutai-me, porque eu vos falo em nome de Deus, em nome do amor. Se quiserdes refletir, compreendereis que o mal não pode impor-se ao bem, e que não podeis ser mais forte do que Deus e os bons espíritos. Eles poderiam preservar a pessoa que está recebendo a sua ação de todo o golpe da vossa parte. Se não o fizeram, foi porque ele ou ela tinha uma prova a suportar. Mas quando essa prova tiver acabado, vos tirarão toda a ação sobre ele ou ela. O mal que lhe tendes feito, em lugar de prejudicá-lo, servirá para o seu adiantamento. E com isso não será senão mais feliz. Assim, vossa maldade terá sido uma pura perda para vós e reverterá contra vós. Deus, que é todo-poderoso, e os espíritos superiores, seus servidores, que são mais poderosos do que vós, poderão, pois, pôr fim a essa obsessão quando o quiserem. E vossa tenacidade se quebrará diante dessa suprema autoridade. Mas pelo fato mesmo de que Deus é bom, Ele quer vos deixar o mérito de cessar essa obsessão de vossa própria vontade. É uma moratória que vos é concedida. Se não a aproveitais, sofrereis as suas deploráveis consequências. Grandes castigos e cruéis sofrimentos vos esperam. Sereis forçados a implorar a piedade e as preces da vossa vítima, que já vos perdoa e ora por vós, o que é um grande mérito aos olhos de Deus e apressará a sua libertação. Refleti, pois, enquanto é tempo ainda, porque a justiça de Deus se abaterá sobre vós, como sobre todos os espíritos rebeldes, sobre nós inclusive, é claro. Pensai que o mal que fazeis nesse momento terá forçosamente um fim, enquanto que, se persistis no vosso endurecimento, vossos sofrimentos irão aumentando sem cessar. Quando estáveis sobre a terra, não teríeis achado estúpido sacrificar um grande bem por pequena satisfação de um momento? Não é isso que fazem os drogados de todos os tipos,
a título de uma alegria pontual, sacrificam o seu dia seguinte, mas sacrificam também o seu corpo e assim o resto todo de sua vida? E além de sua vida, sua mente com a dependência? Não é assim? Pois a obsessão também é um vício que desarmoniza muito mais e, antes de tudo, o próprio obsessor. Ocorre o mesmo agora que sois espírito. Que ganhais com o que fazeis? O triste prazer de atormentar alguém? O que não vos impede de ser infeliz, o que quer que possais dizer, vos tornará mais infeliz ainda. Ao lado disso, vede o que perdeis, olhai os bons espíritos que vos cercam, e vede se sua sorte não é preferível à vossa. A felicidade que eles gozam será vosso quinhão quando o quiserdes. O que é preciso para isso? Implorar a Deus e fazer o bem, em lugar de fazer o mal. Todos esses bons espíritos que cercam os vingadores e que nos cercam, eles já também fizeram mal, também já se equivocaram grandemente. Apenas se permitiram uma chance na crença no bem perfeito. Eu sei que não podeis vos transformar de repente, ninguém pode. Mas Deus não pede o impossível, o que Ele quer é a vossa boa vontade. Experimentai, pois, e nós vos ajudaremos. Fazei com que logo possamos dizer por vós a prece pelos espíritos arrependidos, e não mais vos situar entre os maus espíritos, até que possais entrar entre os bons. Graças a Deus, que essa compreensão maior nos tire desse pensamento infantil do demônio, do espírito malvado, porque todos erramos, ninguém vive sem errar, ninguém consegue aprender sem se equivocar. Faz parte do acertar o errar. Quem estiver sem erro, que atire a primeira pedra. Então, em primeiro lugar, precisamos extirpar a arrogância, a pretensão dos nossos peitos. E aí sim, falar de equivocado para equivocado com o nosso irmão vingador, ao qual nós também fizemos ou fazemos o mal, para propor a ele, tanto quanto nos propomos a nós mesmos, esse reaprendizado, essa reprogramação, essa cura do grande equívoco, do egoísmo e do orgulho. Já que estamos reunidos mente a mente nesse processo de influenciação, usemos essa união para nos apoiarmos, porque juntos será mais fácil nos libertarmos das teias da vaidade, do orgulho e do egoísmo. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, amigos e amigas, por esse dia de hoje. Amanhã, domingo, faremos a nossa oração às 17h30. Quer dizer, às 17h30 faremos uma breve exposição até às 18 horas e pontualmente às 18 horas faremos a nossa oração nos unindo às grandes correntes de amor da terra e de fora da terra, desta dimensão e das múltiplas que se seguem, todas unidas em torno de produzir o bem, de gerar a energia de luz que é aproveitada na cura, na regeneração, na reconstrução e até na limitação daqueles que desejam e que não se reprogramam para o bem, aqueles que desejam o mal e não se reprogramam para o bem. Que nós não sejamos esses, e se tivermos sido até agora, que reprogramemos as nossas mentes,
reconheçamos nossas violências e partamos imediatamente para a reconciliação e a reparação. Se não, junto com os nossos influenciadores vingadores, se eles não quiserem se recuperar, mas junto a todos os necessitados da terra que vierem até nós. Reconciliação, reparação, regeneração já, para todos nós. Que assim seja, graças a Deus.